Bom, é, mano, fui esquentar o café e acabei esquentando demais, certo? E aí, o café deu uma leve fervida, digamos assim, né? Mas como eu tô com preguiça de esquentar comida, fazer outro café, eu vou tomar, né? É um pouquinho só mesmo, então, beleza. Aproveitar aqui, né? Comer um pão, que já é mais ou menos 2 horas, quase 2 horas da manhã. Então, vamos se virar com o que tem, não é verdade? Bom, na realidade eu falei isso apenas para iniciar o vídeo de uma forma diferente do que eu tô acostumado, né? Não tem muito a ver com o que eu vou falar no vídeo, né? Mas beleza, vamos lá. Mano, tá frio demais, velho. Muito frio. O que que acontece? Deixa eu explicar pra vocês. Me mandaram um vídeo do daquele podcast Inteligência Limitada. Vocês já devem conhecer, né? E assim, eu fui lá procurar, né, o corte do vídeo, que me mandaram um corte do corte. E aí eu fui ver se eu achava o corte inteiro. E achei um corte inteiro. Eu cheguei a ver dois cortes, na verdade, mas esse aqui foi o mais interessante, que foi o que me mandaram, né? E aí, o que que acontece? Eu não faço a mínima ideia de quem seja, de quem sejam todos esse pessoal aí que tá no podcast. A única que eu conheço, e foi só por isso que eu assisti o- esses dois cortes, é a Jamile Venceslau. Para quem não conhece, a Jamile Venceslau é advogada, segundo ela, especializada no direito dos homens. Eu nem sabia que os homens tinham direito hoje em dia, mas ela diz que é advogada dos direitos dos homens. Eu já falei um pouco sobre essas mulheres, essas advogadas, esses advogados que dizem ser a favor dos direitos dos homens. Eu vou fazer um outro vídeo mais detalhado falando sobre isso, tá? Porque o que eu falei, na verdade, era um outro assunto e eu acabei falando um pouquinho sobre isso. Mas enfim. E a única que eu conheço que está nesse debate, nesse podcast, é a Jamile Venceslau. Tem um cara, que eu não faço a mínima ideia de quem seja, sinceramente, e tem duas mulheres que estão debatendo contra a Jamile Venceslau, que eu também não faço a mínima ideia de quem seja, porém, não é difícil perceber que as duas são feministas. Eu estou dizendo as duas, mas na realidade, eu já fiz um vídeo falando sobre mulheres contra o feminismo. Né? Então, assim, a Jabile Venceslau ela se coloca contra o feminismo, mas você que segue o meu canal sabe, já entendeu, que no fundo, no fundo, essas mulheres não existem. Não existem mulheres contra o feminismo. Tá? Mas enfim, nesse podcast aqui, principalmente, a Jamile Venceslau ela está se colocando contra o feminismo, certo? Então, eu vou passar aqui um pedaço, tá? Na realidade, eu vou passar o pedaço, o corte do corte que me mandaram desse podcast, beleza? Mas, caso vocês tenham interesse, ele está disponível aí no canal aí do Vilela, né? Inteligência Limitada. E aí eu resolvi
reagir aqui. Eu já tomei dois antiácidos, né? Porque para você ouvir progressista falar, você precisa tomar antiácido. Né? Você precisa tomar alguma coisa para proteger o seu estômago, porque dá nojo, dá ânsia de vômito. Né? Inclusive, eu já falei várias vezes aqui, eu não sei para que esse pessoal de direita, ou que pelo menos diz ser contra a esquerda, eu não sei por que esse pessoal teima, insiste em debater com esquerdista. Eu fico me perguntando o tempo todo, o que isso vai melhorar a vida dos brasileiros? Não consigo entender, velho. Teve até um momento que a doutora Jamile, ela perdeu um pouco a paciência, porque debater com o esquerdista é quase que impossível você não perder a paciência. Por quê? Porque o esquerdista, progressista, que é a mesma coisa, né? Ele não tem compromisso nenhum com os fatos, com a verdade. Né? E aí ele começa a inventar um monte de coisa, tal, enfim. E aí, vou passar aqui para vocês verem. Prestem atenção aqui. A questão é que a Mandy, ela colocou com todas as palavras aqui, parênteses, olha só, aspas, os agressores são os homens que estão em casa, fecha aspas. Isso aqui foi fala da Mandy agora no debate. Ou seja, coloca aqui, potencialmente todos os homens são agressores. Então você, que está agora nos assistindo no debate, você é um agressor, de acordo com a Mandy. Nós temos aqui mais de 10 homens aqui nessa sala. Essa que tá falando é a doutora Jamile, tá? Ela tá falando que a Mandy, não sei quem é, mas a Mandy é uma das feministas que tá aqui, disse que todos os homens são potencial abusadores e tal. Bom, não é nenhuma novidade, porque essa é uma das bandeiras delas, né? Mas essa daqui é a doutora Jamile Venceslau que tá falando neste momento. E, de acordo com ela, todos os homens que estão em casa são agressores, porque na visão deles é isso. Os homens são tão insignificantes ao ponto deles. A única coisa que prestam é que são agressores. E isso nós precisamos mudar. Tanto você não está protegendo as mulheres reais, como você está sendo processada. Essa aqui é uma das feministas. Eu não sei se é a tal de Amande que ela falou, não faço a mínima ideia de quem seja. Mas é uma das feministas que está falando. Tá? Pelo Instituto Maria da Penha, por você ter divulgado informações falsas sobre agressão e falsas denúncias. A Jamile divulgou que 97% das denúncias são falsas. Esse dado foi desmentido pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu quero mais tempo, porque ela tá sendo processada. Eu quero mais tempo, fora do tempo que foi colocado, que ela acabou de fazer uma fake news aqui contra a minha pessoa. E eu tô com o processo, mas eu não quero que entre no meu tempo. Eu não quero. Eu trouxe o processo porque eu sabia, porque no último debate, elas fizeram isso, inclusive foi cortado, a direção cortou, porque elas estavam fazendo crime contra a minha honra. Uhum. Eu só tô falando da Maria da Penha, não tem problema, né, Jamile? Não, porque eu não passo isso. Eu sou processada pelo Instituto Maria da Penha, porque é gente boa. A gente vai entrar nesse assunto ou vai não, não. Então vamos para outra. Não, eu quero me manifestar sobre isso, por favor. Mexeu na parte que dói, porque foi demonstrado. Não mexeu uma parte que dói. Que foi demonstrado. Porque quando vocês não têm argumento, vocês fazem isso. Vocês atacam a honra da pessoa. Que os caras falam, tá vendo? Tem uma mulher que, de repente... Não tem respeito nenhum esse pessoal. Vamos lá. Tá vendo? O que a Jamile falou, que a doutora Jamile falou, é verdade. Esse pessoal, quando não tem argumento, eles partem para histórias, né, fantasiosas, narrativas, mentiras, vai. Vamos traduzir, né, português correto, mentiras. Eles partem para mentira, eles são assim, velho, eles são assim. Por isso que eu não recomendo você debater com o esquerdista, cara. Eles não têm compromisso nenhum com a verdade, não têm compromisso nenhum com fatos. O que eles puderem falar contra você, eles falam, não estão nem aí para nada, né? E eu acredito que um pouco disso é culpa da própria direita, né?
que não faz nada contra esse pessoal que mente, calunia, enfim. Mas vamos continuar aqui. Ser processada pelo Instituto Maria da Penha por mentir dados de violência doméstica. Depois eu vou Realmente, fazer uma E ser desmentida pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas olha só, tem alguns dados que são muito chocantes, Vilela. Essa parte que ela tá falando, que ela vai falar aqui desses dados aqui que são importantes, são chocantes, é uma parte interessante. Eu adoro falar sobre isso. Vamos lá. Que tem a ver com direitos democráticos básicos que as mulheres só adquiriram recentemente. São coisas absurdas. Por exemplo, o direito ao divórcio. Faz muito pouco tempo que uma mulher no Brasil pode se divorciar, desde 77. Ou ainda ser reconhecida como uma pessoa jurídica, uma pessoa que tem possibilidade de abrir uma conta no banco, de administrar suas próprias propriedades. Por exemplo, você sabia que a comunhão parcial de bens só é permitida e legalizada no Brasil desde 2002? Não sei. O que é um absurdo, porque antes isso não era possível, que a mulher estava completamente atrelada juridicamente aos homens e você não podia, ter um casamento em que tivesse duas partes. A mulher era reconhecida como alguém submetida ao homem, logo ele tem apenas uma parte. Tutulada, né? Tutorada. Isso. Bom, é interessante isso aí que ela falou, porque é o seguinte. A mulher, ela não podia divorciar, a comunhão parcial de bens só era permitido, só passou a ser permitido agora, e bababá. Bom, não podemos esquecer de que o movimento de mulheres inventou que mulheres não podiam trabalhar, eram oprimidas e não podiam trabalhar. Já falei sobre isso várias vezes aqui no meu canal. Se elas não podiam trabalhar, se é verdade, né, de acordo com as feministas, né, se é verdade que elas não podiam trabalhar, então também é verdade que elas não tinham renda. Se não tinham renda, para que vai abrir conta em banco? Não faz sentido. Partindo do ponto que seja verdade que as mulheres não podiam trabalhar. Quem segue o meu canal já entendeu isso, já expliquei isso várias vezes aqui, né? Já expliquei várias vezes. Vou colocar aí os vídeos onde eu falo sobre isso, né? Porque eu não entendo de edição, então eu não sei colocar para você clicar e cair direto no link lá, beleza? Mas aí eu vou colocar aí para você ver eu falando, explicando sobre essas coisas, né? Porque elas mentem o tempo todo, né? Você debater com o esquerdista é isso, você tem que ter estômago para aguentar ouvir as mentiras que elas contam, que eles contam, né? Todo o progressismo é assim. A agenda deles é escrita toda em cima de mentiras, né? Então, partindo do ponto que a mulher não podia trabalhar, ela não tinha renda. Se ela não tinha trabalho e não tinha renda, para que ela queria uma conta no banco? Não faz sentido nenhum. Partindo, novamente eu vou repetir, partindo da lógica progressista, de que mulheres eram oprimidas e não podiam trabalhar. Beleza? Beleza. Outro ponto que ela falou. Só foi reconhecido há pouco tempo, não me lembro a data que ela disse aqui, que a mulher pudesse casar em comunhão parcial de bens. Novamente, partindo do ponto que a mulher não podia trabalhar, não tinha renda, automaticamente ela não tinha bens. Se ela não tinha bens, para que ela queria casar em comunhão parcial de bens, se ela não tem bens? É mentira que as mulheres não podiam trabalhar. Quem segue o meu canal já entendeu isso. Agora, é verdade que a grande maioria das mulheres, pelo menos, 95%, vamos colocar,
entravam no casamento sem nada. Se você entra num casamento sem nada, por que alguém deveria aceitar casar com você em comunhão parcial de bens? Se você não tem nada, você vai querer casar em comunhão parcial de bens pra quê? Se você não tem nada. Agora, eu quero deixar aqui, indicar para vocês esse livro. Tá? Esse livro está aparecendo aqui. Esse livro, ele fala dos diversos privilégios que as mulheres tiveram ao longo da história humana. Isso não significa dizer que as mulheres não enfrentaram problemas, não enfrentaram dificuldades, assim como os homens também enfrentaram. Mas esse livro, ele fala, dentre outras coisas, né, interessantes, que ele mostra, na verdade, né, que essa história de mulher oprimida pelos homens é tudo conversa fiada. Esse negócio de que as mulheres eram oprimidas porque eram mulheres. Na realidade, é bem ao contrário. As mulheres, elas sempre levaram ligeiras vantagens pelo fato justamente de ser mulher. Né? Mas é claro que isso, o movimento das mulheres, vai esconder de você, porque, como eu disse, o progressismo não tem compromisso com fatos, com a verdade. Né? E nesse livro você pode comprovar isso que eu estou falando. Tá? Vamos continuar aqui, que graças a Deus é pouco, é um trechinho mínimo que eu separei, porque eu ouvi essas meninas falar aqui, rapaz, vamos lá. Até lá. E isso é até curioso, porque são os masculinistas que falam, toma cuidado com as mulheres, porque a mulher vai casar com você e vai tomar os seus bens. Mas a luta aqui pela comunhão parcial de bens foi uma luta travada ao longo de muito tempo para que as mulheres tivessem mais direitos civis ou direitos democráticos, chame como chame. Então, nesse livro aqui também, você vai poder ver que, assim, como eu já tinha dito também, né, em outros vídeos, as mulheres não tinham certos as mulheres não tinham certos direitos, porque elas não tinham vários deveres, várias obrigações. Né? As feministas, principalmente, ignoram o fato, porque convém a elas ignorar, né? Não é que elas não sabem, não. Elas ignoram mesmo. Né? Elas se aproveitam do fator de que muita gente não conhece a história. Né? O brasileiro, ele foi impedido de estudar, né? De conhecer a história, né? Enfim. Então elas se aproveitam disso. Mas a verdade é que as mulheres não tinham certos direitos porque elas não tinham obrigações, deveres. Sem contar o fato de que a mulher, ela estava submissa ao marido, certo? Porém, o marido estava submisso ao casamento. Era um dever moral e social do marido prover e proteger a esposa. E para quem não sabe, né, porque isso também elas fazem questão de não contar, né, mas vocês podem também encontrar nesse livro, para quem não sabe, o comportamento das mulheres no passado, né, também caía a responsabilidade sobre os homens. Então, por exemplo, se uma mulher cometesse um crime, quem respondia era o marido, que era responsável por ela. Então, como eu disse, as mulheres não tinham certos direitos porque elas não tinham certas obrigações, certas responsabilidades. E parece que hoje também continua assim, né? Elas têm
o número de direitos que elas têm é infinitamente maior do que o número de deveres, né? Você pode ver que todas as vezes que o movimento de mulheres abre a boca para falar de igualdade, elas falam de igualdade de direitos. Igualdade de deveres? Não. Igualdade de responsabilidade? Não. Igualdade de direitos. Né? Deixa eu acender aqui. Vamos continuar ouvindo aqui as asneiras. Chame como chame. Fato é que esses direitos civis são incompletos na sociedade hoje, porque as leis e a justiça, elas não são democráticas e justas de verdade. Então, eu concordo com um aspecto que a Jamile comentou no outro. Eu sou obrigado a concordar com ela nesse ponto, né? As leis, elas não são justas de verdade, né? Por exemplo, você tem uma lei específica para mulheres, mas você não tem uma lei específica para os homens, né? A mulher que sofre uma violência doméstica, né? Ela tem o amparo da lei, da justiça, do Estado, da sociedade, né? O homem que ele sofre violência doméstica, ele tem o sarcasmo, né? Ele tem a zombaria, né? Tiram um sarro da cara do cara, né? Chamam o cara de frouxo, apanhou da mulher, né? Ninguém vê a violência sofrida por um homem em ambiente doméstico como uma violência. O pessoal acha engraçado, pô. Acha engraçado, tira sarro, né? Então, nesse aspecto eu sou obrigado a concordar com ela. As leis não são justas, mesmo tendo uma Constituição que diz que todos somos iguais perante a lei, né? Então, esse livro, novamente, ele mostra justamente isso, que ao longo da história as mulheres sempre levaram ligeiras vantagens sobre os homens, justamente pelo fato de serem mulheres. E quem deu essas vantagens para elas? Justamente os homens. Tá? Vamos lá. Momento que tem a ver com o fato de as delegacias terem dificuldades, quando você vai fazer uma denúncia você é mal interpretado, não querem levar sua denúncia adiante, isso existe, isso é um fato, isso tem a ver com a forma como a justiça burguesa funciona, que não concede direitos democráticos para nenhum setor da sociedade até o final. Por exemplo, pela lei, a mulher teria salário igual ao homem, mas isso não existe na realidade. Na prática não existe, as mulheres negras menos ainda. Essa parte é muito boa, mano. Eu adoro falar sobre essa parte. Também já fiz um vídeo falando sobre isso, especificamente falando sobre isso. Eu falei sobre a mentira da desigualdade salarial. Né? Você vê que elas começam assim, ó. As mulheres ganham menos que os homens. Daqui a pouco elas partem para as mulheres negras. Ou seja... Primeiro elas começam jogando mulheres contra homens. E no final elas jogam as mulheres negras contra as mulheres brancas. Então você vê que a agenda progressista, além de ser uma agenda escrita na base da mentira, ela é uma agenda que incentiva a discórdia. Né? A luta de classes que eles falam, ela é promovida por eles mesmos. Né? Você vê, primeiro homem oprime... Primeiro são os homens que oprimem as mulheres. Daqui a pouco já são as mulheres brancas que oprimem as mulheres negras. E assim eles vão jogando um contra o outro e alimentando ao mesmo tempo a ideia da luta de classe, que eles mesmos promovem. Com relação ao salário, a desigualdade salarial, como eu expliquei no vídeo que eu fiz, por que isso é uma mentira? Não existe desigualdade salarial entre homem e mulher, porque o salário, desde a criação da CLT, o salário é pago de acordo com a categoria e não de acordo com o sexo. Tá? Então, aí no vídeo eu até dei o exemplo do cobrador de ônibus, por exemplo, né, que é o que eu estou mais familiarizado. O
cobrador de ônibus, motorista de ônibus. Você com certeza deve conhecer um cobrador de ônibus, uma cobradora de ônibus, um motorista de ônibus e uma motorista de ônibus. Pergunte para a cobradora se ela ganha menos que um cobrador homem. Se ela for honesta, ela vai dizer que ela ganha igual. Por quê? Porque o salário é pago de acordo com a categoria e não de acordo com o sexo. Então, esse negócio de homens ganham mais porque são homens, mulher ganha menos porque ela é mulher, isso é mais uma mentira progressista feminista. Isso é mentira. Não existe esse negócio de mulher ganhar menos. É mentira. Vamos lá. Ainda. Tô falando disso para saber qual é a concepção de vocês aí sobre essas lutas dos direitos democráticos que foram travados pelo divórcio, para que a mulher fosse reconhecida pessoa jurídica e tal. Porque nós temos uma experiência histórica, que é a União Soviética, que concedeu os direitos democráticos que hoje os países que você pensa aí que são ponta de linha do capitalismo, o maior exemplo de onde a sociedade deu certo, digamos, não existem esses direitos. Em 1917, na União Soviética, as mulheres já tinham direito ao divórcio, coisa que só no Brasil. Na União Soviética, meu Deus do céu, na União Soviética as mulheres tinham direito ao divórcio. Da onde essa mulher tirou isso, velho? Coisa que no Brasil, 60 anos depois. Direito ao aborto, em 1917 foi concedido. Hoje não existe esse direito no Brasil, nos Nossa, direito ao aborto, meu Deus do céu. Dá pra acreditar que elas veem o assassinato de criança como direito, velho. É por isso que eu falo, pra escutar essa gente falando, você tem que estar com o estômago muito preparado, cara, muito preparado. Porque senão você chega a vomitar. Elas querem que o assassinato de criança seja reconhecido como um direito da mulher. Olha o absurdo que essa gente defende, cara. E tem gente que ainda se atreve a discutir com essas pessoas. Como é que você pode querer ter um diálogo saudável, honesto, racional com uma pessoa que teima em acreditar que tirar a vida de criança é um direito? Meu Deus do céu. Aí quando eles não têm argumento para defender esse absurdo, sabe o que eles fazem? Eles partem para o abuso sexual de mulheres, né? São duas coisas totalmente diferentes, né? Não totalmente diferentes, mas que, tipo assim, quando uma mulher sofre um abuso, ela procura uma delegacia e ela já é encaminhada para o pronto socorro, um pronto atendimento, e lá ela toma remédios para evitar doença e gravidez. Então, querer falar sobre abuso para tentar justificar a legalização do aborto é coisa de gente muito baixa. Muito baixa. Mas por que elas fazem isso? Para pegar os ouvintes, principalmente as mulheres, pelo emocional. Por quê? Porque quem é que vai ser a favor de um abuso sexual? Ninguém. Ninguém. O único que é a favor de um abuso sexual é o abusador. Certo? Então, ninguém vai ser a favor de um abuso sexual. Mas aí, elas jogam a legalização do aborto no colo do abuso sexual. Porque você, que está ouvindo ela, vai ficar constrangido e vai acabar concordando com elas, de alguma forma,
e elas vão conseguir emplacar a narrativa que o aborto é necessário, a legalização do aborto é necessário. Vamos tentar continuar. Eu separei um pedacinho só, mas esse pedacinho já tá difícil, hein? Estados Unidos retrocedeu, então quero saber qual é a concepção de vocês sobre isso. Então vamos lá, vocês têm 5 minutos para a resposta e mais um para você falar antes do processo. Vamos lá. Muito bem. A doutora Jamile agora ela vai falar a respeito da fake news que elas espalharam dizendo que a doutora Jamile foi processada pelo Instituto Maria da Penha. Eu nem sabia que existia essa merda. Instituto Maria da Penha. A doutora Jamile vai falar da fake news. Pois então, a senhora Sardá chegou a dizer agora, falando que eu estou sendo acusada por falsificar dados. Isso. Está aqui, senhores, eu trouxe exatamente porque eles têm esse costume. Mais pro meio. Eles têm esse costume justamente de falar coisas que não são verdades. Tá? Isso daí faz parte deles, então tome cuidado com o que vocês ouvem. O que aconteceu? Eu gravei um vídeo há muito tempo atrás falando sobre o processo que gerou a Lei Maria da Penha. Tá? Posteriormente, abri também para ouvir o lado do senhor Marco Antônio Heredi, a qual acabou comentando. Então eles entraram com uma ação... Marco Antônio, eu não sei se é Herodi ou Herodias, enfim. Esse rapaz que ela citou é o ex-marido da Maria da Penha, da mulher Maria da Penha, né, que tem o nome de Maria da Penha. E ela fez lá acusação contra ele, dizendo que ele tentou tirar a vida dela, deu choque, torturou e tal. E existem muitos indícios, né, de que a história da Maria da Penha, a história que ela contou, a acusação que ela fez contra o marido, é uma falsa acusação. E a doutora Jamile deu a oportunidade para esse rapaz, né, para o ex-marido dela falar. Muitas outras pessoas em canais aí do YouTube deram a oportunidade para ele falar. Tardiamente, inclusive, né, porque o cara já tinha sido esculachado, detonado, né? E assim, eu não sei se é verdade ou se é mentira a acusação que ela fez, mas não é muito difícil acreditar de que seja mentira, uma vez que nós presenciamos há uns 3 anos mais ou menos atrás, uma situação semelhante, né? De uma mulher que fez uma falsa acusação contra um cara, né? E mesmo diante de tantas evidências de que ela mentiu, criaram uma lei com o nome dela, né? Mariana Ferrer. Então, tá aí, né? Então eles entraram com uma ação para retirar esses vídeos do ar. Não é de falsificação de dados. Você estude melhor antes de acusar uma pessoa, principalmente de praticar crime contra a honra. Viu, Sadá? Tá vendo? Aqui, nesse trecho, é que eu como eu disse, né? Esse aqui é um corte do corte que está disponível na internet. Mas aqui a doutora Jamile ela vai ficar um pouco indignada, com razão, e vai até falar coisa que não deve. Aí, olha só o que saiu na decisão que o Instituto Maria da Penha moveu contra a minha pessoa. Aqui ela vai falar a decisão, né? A parte que ela fala coisa que não deve, que eu disse, eu acabei tirando, tá? Mas depois vocês vão lá ver e aí vocês vão constatar que ela acabou se exaltando e falando coisas que não devia. Não precisava. A Constituição Federal assegura em igual patamar a liberdade de pensamento, de atividade, de comunicação e direito à honra. Nem poderia ser diferente, visto que a própria Constituição, ao criar o Estado Democrático de Direito, tomou como princípio estruturante a dignidade da pessoa humana. A Lei 12.965 de 2014 prevê o artigo
Terceiro, inciso primeiro, que o uso da internet tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal, sobre todas as razões expostas, promovendo uma rápida cognição das razões fáticas e jurídicas postas à apreciação desse juízo, não vislumbro no momento presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida cautelar requestrada. Então, antes de você praticar um crime contra a honra, senhora Sardá, e a senhora aqui presente, primeiro vigia e estuda mais. Posso responder? Não, isso foi 1 minuto para ela, agora tem 5 minutos para a pergunta da mãe. Agora é para responder a pergunta dela, né? Isso, agora você tem 5 minutos. Acabou perdendo totalmente o foco da pergunta dela. Ela tinha falado de questões de leis e tudo mais. E a gente sabe que, no geral, ninguém aqui é contra a lei de mulher, muito pelo contrário, acho que até eu não faço a mínima ideia de quem seja esse cara, mas tá aí uma outra coisa que eu não eu entendo como um reality show, né? Como um espetáculo, digamos assim. Como entretenimento, né? Nem como reality show, como entretenimento. Mas assim, fora isso, eu não consigo entender por que chamam um homem para participar desse tipo de debate. Porque o cara, ele vai lá, ele vai ficar totalmente constrangido de dizer exatamente o que ele pensa a respeito de absurdos como o que essas duas feministas estão falando, né? Então, de uma certa forma, ele vai acabar manginando, né? E tal, eu concordo com você e tal, blá, 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 enfim, é aquela ladainha de sempre, né? Então, assim, não sei por que homem participa desses debates. Eu me recusaria a participar de um debate com feministas, né? Aliás, com progressistas, e principalmente com feminista. Mas, enfim, no final das contas, como era de se esperar, ele acabou manginando, né? Acabou dando aquela escravocetagem básica, né? Embora ele tenha dito que, no ponto de vista dele, a mulher tem que ser submissa ao marido. É claro que um monte de gente hoje em dia, inclusive as que se dizem cristã, são contra isso. Por quê? Porque a submissão da esposa foi totalmente demonizado, obviamente, pelas feministas, né? Então, ele já falou uma coisa que, muito provavelmente, ele foi detonado. Pelo contrário, acho que tem que ser feito pelo justo. O que acontece hoje é que excesso de leis que vão favorecendo as mulheres acaba indo contra em determinados pontos. Isso é uma grande verdade. Acabamos de falar sobre a pensão socioafetiva, que vocês falaram, mas a gente sabe que não existe. Eu tinha um cara que chegou pra mim e falou, cara, eu ia ter que pagar uma pensão. A sorte que eu tinha uma conversa no WhatsApp que ela falou, tu não vai se ver o garoto que não sei o quê. Tipo, ele conseguiu provar, senão eu ia ter que pagar uma pensão que não é. Elas sabem que existem gente pagando pensão, gente presa, totalmente injusto, que não tinha nada de afetivo. Elas sabem, é claro que elas se fingem. Outra coisa, gente, vocês têm... É claro que elas sabem, mas o que acontece? Eu também já falei sobre isso em outros vídeos. A Maria da Penha, ela não é uma lei para proteger a mulher, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, mas a Maria da Penha não protege mulher. Ela não protege porque ela não foi criada para proteger mulher nenhuma. A Maria da Penha, ela foi um mecanismo encontrado pelas mulheres, através do movimento de mulheres, movimento feminista, para roubar, saquear os homens. As mulheres usam o Estado como uma espécie de cafetão, certo? O Estado está lá para garantir que o homem ele atenda às expectativas que a mulher criou dentro da cabeça dela, dentro da imaginação dela. Então, se o cara pisa fora da bacia, a mulher pode simplesmente ir numa delegacia e fazer uma falsa acusação contra ele de violência doméstica. Pronto. Ferrou com a vida do cara. Então, a força física
que a mulher não tem para agredir um homem, se vingar dele na base da violência física, ela faz através da força do Estado. Então ela terceiriza o serviço, né? Então a força física que ela não tem, ela encontra no Estado, né? No Estado cafetão, né? Então elas sabem das falsas acusações, elas sabem da pensão socioafetiva, que é um absurdo. Elas sabem de tudo isso, como ele falou. Mas elas não ligam porque elas sabem que mais cedo ou mais tarde elas podem se beneficiar disso tudo. E eu não estou falando apenas das feministas, não. Eu estou falando das tais antifeministas, das tais cristãs. Todas elas sabem que podem se beneficiar dessas leis absurdas a hora que quiser. Eu não estou falando que todas elas irá se beneficiar, que todas elas irá fazer uma falsa acusação. Eu estou falando que todas elas podem fazer a hora que quiser, porque elas têm carta branca do cafetão Estado para fazer. É isso. E, gente, outra coisa, gente, vocês têm que parar de ser debochado. Aí depois querem que chame de machista. Pô, num debate tem que ser sério, tem que saber responder. Porque assim, a gente sabe que a mulher tem potencial para tudo, para ser astronauta, faxineira, médica, tudo. Mas tem outras que está A manginice dele, a escravocetagem dele. A gente sabe que mulher tem potencial para tudo. Cara, olha, vou falar uma coisa. Eu não sei qual é a dificuldade que esse pessoal tem de admitir que tem coisas que você não consegue fazer, cara. Deus criou as pessoas, cada um dentro da sua própria capacidade. Se a mulher pudesse fazer tudo que o homem faz, ela não precisaria do homem. Para quê? Para que o homem se ela pode fazer tudo? Agora, eu já falei isso em outros vídeos também. Esse empoderamento, essa independência feminina, é tudo imaginação delas. É tudo imaginário. Tudo imaginário. Eu fico vendo essas mulheres falando na internet, porque se os homens deixassem de existir, as mulheres dariam conta de tudo, porque as mulheres fazem tudo que os homens fazem, e fazem até mais, e blá blá blá. E tem homem que fica bravo quando ouve essas coisas. Sabe o que eu faço? Eu dou risada, cara. Eu dou risada. Porque assim, se os homens deixassem de existir, as mulheres dariam conta? Daria. Sim, com certeza a gente daria conta. Espera acabar o botijão de gás, espera acabar o gás, que elas mudam de ideia rapidinho. É só acabar o gás. A quebrada ficar 3 dias sem energia elétrica. Rapidinho elas mudam de ideia. Então, cara, assim, essa independência que elas vomitam na internet, na TV, é tudo imaginação. Tudo imaginação. Tudo imaginação. Então você não tem que ficar irritadinho quando, se os homens deixassem de existir, a gente daria conta de tudo. É mesmo, é? É mesmo, é? Interessante. Será que se os homens desistissem hoje de fazer a coleta do lixo, será que vocês dariam conta de fazer? Porque até hoje eu não vi uma mulher trabalhando na coleta do lixo. Quando eu digo na coleta do lixo, eu tô falando correr atrás do caminhão de lixo, tá? Eu não tô falando varrer rua. Varrer rua eu conheço um monte de mulher que faz isso. Eu tinha tias que fazia isso. Trabalhava com isso. Tá? Então,
voltando só um pouquinho aqui, que eu saí um pouquinho do foco, eu não sei qual é a dificuldade que esse pessoal tem de admitir, reconhecer que tem coisas que você não consegue fazer. Eu tenho deficiência, cara. Eu tenho deficiência nas duas pernas. Tem coisas que um homem que não tem deficiência faz que eu não consigo fazer. E daí? Qual é o problema? Eu sou um cara de estatura baixa. Tem coisa que um homem de 1,90 m faz que eu não consigo fazer. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade para jogar basquete. Se eu tivesse que jogar basquete, eu ia passar vergonha. E daí? Então, assim, qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade que vocês têm de admitir que tem coisa que não dá pra você fazer, mano? Não dá pra você fazer, não dá. Qual é o problema? Mas você vê, o pedestal que elas subiram transformaram elas em seres humanos tão arrogantes que elas deixaram de raciocinar. Deixaram de raciocinar. Ah, a gente pode fazer tudo o que o homem faz. Tá bom. Pega esse botijão de gás aqui e leva até o outro lado ali. 100 metros. Leva lá. Tá cheio, tá? Leva lá. Não adianta, cara. Vamos lá. Vamos terminar aqui. Mas tem outras que estariam melhor lavando louça do que estar aqui em debate. Todo respeito. Isso vale para homem, vale para mulher. Lavando louça, você estaria melhor do que aqui. Se você estivesse na academia levantando peso, ia estar melhor do que aqui, porque não tem sério. Então, tudo bem. É com você, não. Tô sendo sincero. Tô sendo sincero. Tudo bem. Pô, ser debochada e não sei o quê. Assim, Jamile, você tem que parar de. Assim, não cai na pilha das meninas, não. Não tô na pilha, eu só estou respondendo e mostrando. Entendeu? Porque o crime contra a honra dela foi tão forte no último debate que tiraram toda essa parte do debate que foi ao ar. Justamente por causa desse tipo. Então eu tive a oportunidade agora de mostrar que ela é uma mentirosa. E que ela faz isso quando ela perde o argumento e ela começa a acusar pessoalmente a Os dois pessoa. lados colocam. Então, tá vendo? É o que eu digo, cara. Eu fico um pouco indignado com esse pessoal de direita, ou pelo menos que diz ser contra os progressistas. Por quê? Porque eles deixam esse pessoal mentir assim, de forma livre, leve e solta. Sabe? Como é que você vai combater a corrupção se você não prende o corrupto? Como é que você vai combater a fake news se você não pune quem comete fake news? Então, o pessoal da direita, ou pelo menos os que se dizem ser de direita, tem que começar a ir pra cima desse pessoal que inventa, difama. Eu tenho que começar a ir pra cima, pô. Porque senão eles não vão parar, a tendência é piorar. Em outros países, em outros momentos, ditadores tiraram a vida de pessoas, de milhares de pessoas. Mas antes, eles inventaram várias mentiras sobre essas pessoas. Até que chegou um ponto que a nação chegou a dizer, não, essas pessoas merecem o que está vindo sobre elas por tudo que elas fizeram. Só que a maioria das coisas que elas foram acusadas era mentira. Então, tem que começar a ir pra cima desse pessoal, pô. Começar a ir pra cima. Aumento no valor da mulher que trabalha em casa, que hoje já foi reconhecido pelos nossos tribunais de justiça, que o valor da mulher, a mulher que trabalha em casa, vai ser computado para o aumento do valor da pensão. Viu? Isso aqui que ela falou é muito importante. Eu já cheguei a comentar sobre isso aqui no meu canal. O valor do tempo que a mulher ficou lá casada com o cara, fazendo trabalho doméstico e tal, vai ser somado, né, na pensão, vai ser adicionado à pensão alimentícia. Porque entende-se que a mulher gastou muito tempo e tal, e bababá, e bababá, e tal, tal, e tal, e tal.
Só que tem um porém. Quem é que vai ressarcir o homem? Pelas horas extras que ele fez no trabalho, para poder ganhar mais dinheiro para pagar as contas, né? Da casa, da família, né? Que na maioria das vezes quem aumentou as despesas foi a mulher, né? Porque homem é bem econômico, a maioria das vezes. Eu, por exemplo, moro sozinho e gasto muito menos do que eu gastava quando era casado. Né? Só que tem um porém, que às vezes você vai falar assim, mas se você é casado, você está gastando para você e para sua mulher. Não, não, não. Eu era casado e gastava com ela. Gastava com ela. Então, assim, quem é que vai ressarcir o homem do tempo que ele gastou nesse casamento? Ou vai me dizer que ele não gastou nada? Ele não perdeu nada? E aí? E elas têm a cara de pau de chamar isso de igualdade. Né? Não, só queremos igualdade com os homens. Que porra de igualdade é essa? Esse tipo de direito os homens não têm. Quer dizer, você... Aí elas partem do ponto... Interessante isso aqui que eu vou falar agora também. Elas partem do ponto que a mulher ficou casada com o cara, não trabalhou fora, né? E fez trabalhos domésticos de graça. De graça? De graça? Peraí. Você casou com o cara. Você casou com o cara, muito provavelmente você ganhou uma casa de graça. Sem precisar pagar porra nenhuma. Né? Mas a gente morava de aluguel. Quem pagava o aluguel? Ele. Muito provavelmente. Certo? Então, você já ganhou a moradia. Certo? Se você não trabalhava fora, né? Porque a alegação é essa. Vai ganhar mais dinheiro depois que separar, porque pelo tempo que fez trabalho doméstico, não trabalhou fora. Então tá. Se você não trabalhou fora, então você ganhou, além de ganhar casa, você ganhou energia elétrica, água, roupa, internet, né? Geladeirinha nova, televisão, enfim, ganhou uma porrada de coisa. E você tem a cara de pau de dizer que exerceu trabalho doméstico de graça? A roupa que você lavou, você também lavou para você. Ou você ia usar a roupa suja? A comida que você comeu, que você cozinhou também para você. E muito provavelmente foi ele que comprou, né? Porque se você não trabalhava fora, foi ele que comprou. Aí você separa do cara e tem a ousadia de dizer que trabalhou de graça. Você só pode estar de brincadeira, velho. Isso é de uma picaretagem que não tem tamanho. E tem mulher que diz que não é feminista. E pior, tem mulher que diz que é cristã, que concorda com isso. Do valor da pensão. Entende? Então, ou seja, o próprio Tribunal de Justiça reconheceu o valor da mulher. Justo, então assim, eu sou a favor disso. Justo? A gente tem que entender que tem o valor da mulher. Olha o escravoceta, olha o Mangina falando que é justo. É justo. É justo. Por quê? Porque ele acha que ele acha que ele é um merda dentro do casamento. Ele tá lá só pra pagar as contas e é a obrigação dele. Ok, mas se é a obrigação dele pagar as contas, é a obrigação dela, no mínimo, cuidar da casa, já que ela não vai trabalhar. Mas aí vem ele e fala, é justo. É homem, né, velho? É homem debatendo com mulher.
E aqui, tá? E muito pelo contrário, eu brigo e bato. Por isso que eu achei estranho que vocês, vocês. Mas o meu conteúdo é justamente esse, porra. Dar o valor correto. Eu sei que vocês não gostam de submissão, vocês não acreditam nisso, e eu respeito a opinião de vocês, embora eu acredite que não dê certo se não for assim. Mas eu também defendo o cara que morre pela mulher, que leva um tiro pela mulher. E eu defendo também, que inclusive eu botei no meu livro, que falei, cara, tudo que eu falo aqui é sobre um homem modelo que eu acho que é correto, que a maioria também não é, pô. Aí você também ficar em casa pra poder se humilhar, pra pedir algum dinheiro pra comprar a porra de um absorvente, pô, cara, a gente sabe que isso existe também. Então eu prego assim, tem muita lei, só pra finalizar, tem muita lei pra mulher, sou a favor dessa aquela. Por que eu dei mais ênfase? Porque ela falou dessa questão de comunhão total, sou a favor disso, porque o modelo que eu prego é submissão feminina e a mulher trabalha, sim, se possível, que essa realidade brasileira não é essa, tá, gente? A gente sabe que não é. Por hobby. Por hobby, eu tenho que trabalhar de Uber. Cara, o que esses caras morrem de medo de falar, o que esses caras morrem de medo de falar é que é o seguinte: mesmo que a mulher trabalhe, mesmo que a mulher casada trabalhe fora, ela não paga as contas, as despesas da casa de igual para igual. Não paga, não paga, não adianta, não paga. Ah, mas eu pago, você não representa a maioria das mulheres casadas. Tá? Não tô falando de exceção, tô falando de regra. Tá? Não me venha fazer papel de criança, não. Não tô falando de exceção, tô falando de regra. Né? A mulher casada que trabalha fora, em primeiro lugar, ela não é obrigada a trabalhar fora, diferente do homem. Tá? A mulher casada, ela não é obrigada nem social e nem moralmente a trabalhar fora. Ela trabalha se ela quiser. Se ela quiser parar de trabalhar também, ela para. Totalmente diferente do homem. A mulher casada, que ela não trabalha fora, ela continua sendo respeitada como uma mulher. O homem casado, que não trabalha fora, ele é um encostado, um vagabundo, um aproveitador, um explorador. Então é totalmente diferente. Já começa por aí. Tá? Então, não me venha querer falar, né, que a mulher exerce dentro do casamento o mesmo papel que o homem, né, só porque ela trabalha fora. Trabalha, mas e daí? Não é obrigada? Ela não é obrigada. Trabalha se ela quiser. Se ela não quiser, ela não trabalha. Eu conheço um monte de mulher casada que a hora que ela quer parar de trabalhar, ela para. E conheço um monte de mulher casada que, mesmo que trabalhe fora, ela só paga 20% das despesas da família. Se pagar. Se pagar. Quando paga. Né? Eu ando de busão, mano. Eu ando de busão, eu pego o busão, eu escuto a mulherada falando, a mulherada, ah não, o dinheiro que eu ganho é meu. Ele é que pague as contas da casa. A realidade é essa, mano. Mas esperar o que de um homem que está diante de 3 mulheres, sem contar a opinião feminina, a opinião pública por parte das mulheres. Então, ele tem que dar aquela escravocetagem, né? Aquela escravocetada, aquela manginada, né? Tem que dar, pô, porque, coitado, senão vai ser massacrado, né? Esse tipo aqui que diz que é Red Pill. Meu Deus do céu. Eu não faço a mínima ideia de quem é, mas pelo que eu vi, ele é um desses oportunistas da Red Pill, né? Porque tá cheio. Para todos os homens que estão me assistindo, escolha um regime de separação total de bens. Esse recado da doutora Jamile é muito importante. Eu cortei ele e coloquei nas minhas redes sociais. Esse recado aqui é muito importante. Eu acho até que a doutora Jamile tá assistindo meus vídeos, hein? Tá seguindo meu canal, hein? É zoeira, brincadeira. Se você vai se relacionar com uma mulher, você não coloca essa mulher dentro da sua casa própria. Alugue uma casa e vá morar com ela, porque as chances de ser um golpe ou dessa mulher depois enjoar de você e praticar uma falsa acusação só para tirar você dessa casa, isso é muito grande. Então, regime de separação de bens, tá? E se você vai colocar uma mulher, escolha uma casa alugada. Tá. Então, esse negócio que ela falou aqui, embora seja muito importante, mas assim, vamos ser sinceros, mano. Na prática, é muito difícil o homem fazer isso. Por quê? Eu já falei isso em outros vídeos. O homem, para ele
entrar em um relacionamento e se manter em um relacionamento, ele é obrigado a abandonar o lado racional dele. E a própria mulher investe para que ele abandone o lado racional dele. Porque se ele mantiver o lado racional, ela não consegue controlar ele. Entendeu? E o homem que a mulher não consegue controlar, ela acaba se indignando, né, com ele. Por quê? Porque a mulher, ela precisa ter esse homem sob controle. Ela precisa. De qualquer forma, ela precisa. Hoje, por exemplo, ela usa o Estado para controlar esse homem. Né? Ela usa o Estado. Antigamente, ela usava pura e simplesmente o sexo, o corpo. Né? No caso, a virgindade. Né? Você vê, o cara antigamente ele pagava dote. Né? Ele pagava dote para casar com a mulher, porque era a forma que ele tinha de levar ela para a cama. Né? Hoje não tem nada disso. Por quê? Porque hoje ele paga um pastel e leva ela para a cama. Então ele não paga dote. Mas de qualquer forma, ela precisa controlar esse cara. Ela precisa dar um jeito de controlar esse cara. Hoje ela usa o Estado. Certo? Então, o cara, para se manter em um relacionamento, ele tem que deixar o lado racional dele. E o cara que mora de aluguel, a mulher, ela vai fazer de tudo para convencer, incentivar esse homem a comprar uma casa, comprar um terreno, enfim. Por quê? Porque ela sabe que amanhã ou depois ela se separa dele e ela fica com a casa. E o homem, ele tende a acreditar, quando ele está dentro do relacionamento, até porque ele perde o lado racional dele, ele tende a acreditar que aquela mulher que está com ele tá porque realmente ela ama ele. Ela admira ele. Que ela é parceira dele. Na teoria, isso é verdade, mas na prática não. Na prática, a mulher ela não gosta do homem, ela gosta do quanto o homem pode facilitar a vida dela. Quanto mais ele facilita a vida dela, mais ela tende a estar do lado dele. Do lado dele. A hora que ela encontrar alguém, algum homem que seja capaz de facilitar a vida dela mais do que aquele, ela se separa daquele e fica com aquele. Nem que depois ela se arrependa, mas... Então, o homem ele tende a achar isso. Né? Se a mulher começar a incentivar ele, né? Ele mora de aluguel. Se a mulher começar a incentivar ele a comprar uma casa, comprar um terreno e tal, ele vai fazer, velho. Não adianta. Não adianta. Esses conselhos, eles são muito bons, mas na prática, o homem ele é incapaz de seguir isso aí. Porque para ele seguir, novamente, ele tem que estar no lado racional dele. E o homem, dentro de um relacionamento, dificilmente ele fica do lado racional. Por isso que na maioria das vezes ele se lasca. Beleza? Então é isso. Até que enfim acabou, porque é muito ruim ficar ouvindo essas feministas falando um monte de asneira, um monte de mentira. Mas é isso, pessoal. O vídeo ficou muito longo, mas foi necessário. Beleza? Foi.